Oi, tô escutando? Estamos. Tá? Então, eu vou publicar para vocês agora os slides. Deixa eu procurar aqui. Botar o PowerPoint aqui para vocês, para a gente iniciar a aula de hoje, tá? Tá aparecendo o PowerPoint para vocês? Não, professora. Agora tá. Não? Sim. Tá? Agora sim. Só o PowerPoint, né? Não tá aparecendo a minha carinha, não. Não tá aparecendo Não. sua cara. Gente, eu não tô conseguindo, mas eu vou aprender, tá? Oi. Essa é a aula de hoje, oi. PowerPoint aparece na tela de vocês? Pra mim, sim. Pra mim não. Sim. Pra mim Sim. tá aparecendo. Tá? Então, bora lá. Tá? Não se preocupe que vai estar tudo depois disponível no alvo para vocês. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte do esqueleto apendicular, tá? É o esqueleto que envolve os membros superiores, os membros inferiores e a região de cíngulo, que é a região de união entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Eu espero que ao final dessa aula vocês sejam capazes de citar os ossos que compõem o esqueleto apendicular, clavícula, escápula, húmero, rádio, fêmur, tíbia, fíbula, descrever para que servem esses ossos, qual é a função desse sistema apendicular. A principal função, já adiantando para vocês, é em relação à movimentação, tá? Ele tem uma liberdade ampla de movimentos. Nós vamos analisar as características desses ossos e, ao final da aula, vocês vão ter que desenhar esses ossos, tá? Tudo tranquilo? Tudo certo. Adoro. O esqueleto apendicular, gente, é o conjunto de ossos, como eu falei para vocês, quando a gente fala de divisão em axial e apendicular, é uma divisão fisiológica do esqueleto. A gente divide o esqueleto funcionalmente em duas partes. Quando a gente fala de esqueleto axial, mais uma vez, é o esqueleto quando a gente traça uma linha média no corpo, uma linha ao longo eixo do nosso corpo. Compreende os ossos do crânio, compreende as vértebras, os discos, as costelas, tudo isso faz parte do esqueleto axial. Já quando a gente fala de esqueleto apendicular, é o esqueleto da região de cíngulos e é o esqueleto dos membros, tanto superiores quanto inferiores. Quando vocês veem nesse slide, eu tenho 3 desenhos. No desenho do meio, eu tenho o esqueleto em vermelho e em azul. A parte em vermelho representa o esqueleto axial e a parte em azul, o esqueleto apendicular. Quando a gente divide o esqueleto axial do esqueleto apendicular... Microfone aí, galera, por favor. Quando a gente divide o esqueleto, vocês veem na parte do lado esquerdo, eu tenho o esqueleto axial, apendicular, desculpa, e do lado direito eu tenho o esqueleto axial, tá? Compreendem que o esqueleto apendicular, então, representa os membros superiores e membros inferiores. Para que serve, então, esse esqueleto apendicular? Ele é um grande ponto de inserção e alavanca para músculos, que permite o movimento. Como assim? Esse esqueleto apendicular, ele tem uma grande liberdade de movimentos. Ele é formado por ossos mais leves, por ossos que se articulam com articulações altamente móveis, altamente livres, que são articulações que a gente chama de articulações sinoviais. Então, ele tem liberdade ampla de movimento, tá? Eles rotacionam, eles protrusem, eles fazem translação e por aí vai. Então, eles são ponto de inserção muscular e ponto de alavancas para músculo, permitindo grande diversidade de movimentos. Segunda função do esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular, ele fornece suporte e proteção para os órgãos internos. Mas como assim, Alana? Quando a gente pensa em calota craniana, a gente entende como é que protege. Quando a gente pensa em caixa torácica, a gente também entende a proteção. Vocês vão entender o que é a proteção que eu estou falando. Os membros, eles são capazes de se distanciar e de se aproximar do corpo. Dessa forma, eles permitem evitar impactos maiores. Por exemplo, quando alguém vai cair, para evitar cair de frente e machucar o rosto, machucar o peito, o que faz? Automaticamente coloca as mãos
os braços na frente para poder diminuir esse impacto, diminuir a sequela desse trauma. Então, é dessa forma que o esqueleto apendicular fornece proteção aos órgãos internos. E suporte também, porque ele permite que a gente fique em várias posições. Ele permite que a gente faça flexão de braços, ele permite que a gente faça protrusão, rotação e por aí vai. Então, o esqueleto axial está relacionado ao movimento, está relacionado a suporte muscular, está relacionado a suporte de músculo, ponto em que o músculo se gruda, está relacionado à liberdade de movimentos, porque eu tenho uma articulação mais móvel do corpo. Está relacionado à proteção dos órgãos, porque ele tem capacidade de se posicionar à frente, evitando danos maiores. Tudo tranquilo com o esqueleto apendicular? Tudo certo. Sim? Então, bora para o próximo slide. Quando vocês ouvirem falar de cíngulo, eu tenho cíngulo tanto no membro superior, quanto cíngulo no membro inferior. Cíngulo é igual a cintura. Então, toda vez que ouvirem falar de cíngulo, é sinônimo de cintura. O cíngulo do membro superior, ou cinturas do membro superior, nós temos dois ossos que participam. É a clavícula e a escápula. A clavícula nada mais é do que esse osso em forma de pá, que fica posicionado na região posterior do ombro, tá? Ele é um osso plano em forma de pá. E a escápula, como vocês estão vendo nesse slide, do lado direito, nada mais é do que esse osso alongado, superficial, em forma de S, tá? Isso é a clavícula. Tudo certo com os símbolos? O símbolo do membro superior é caracterizado, então, pela presença de dois ossos. Clavícula, na região posterior, é um osso plano, tá? E na visão anterior do nosso corpo, nós temos símbolo do membro superior, visão posterior, escápula, visão anterior, Como que eu identifico um símbolo? Como é que eu caracterizo um pela característica? Símbolo, ponto de união entre os esqueletos axial e apendicular. Tá bom, obrigado. Certo? Definição de símbolo ou cintura. Ponto de união entre o esqueleto axial e apendicular. É onde os dois esqueletos se encontram. É onde eles mantêm união. Então, o símbolo do membro superior, eu tenho um encontro da escápula, um osso em forma de pá, um osso plano, que fica na região posterior das nossas costas, na altura do ombro. E a clavícula, que é esse osso alongado, em forma de S, que fica na região anterior. E aí vocês vão ouvir falar também do manúbrio externo, que ele faz a união da clavícula com a escápula. Tá? O externo nada mais é do que esse osso que segura todas as nossas costelas. É aquele osso que eu falei para vocês na aula passada, que a gente faz a manobra de ressuscitação, né? Cardiorrespiratória para reanimar um paciente. Esse é o osso externo. A clavícula, ela é um osso de suporte rígido e móvel. Ela garante proteção ao feixe neurovascular do membro superior. A clavícula, ela consegue transmitir os choques que o membro superior recebe e distribuir esses choques também para o esqueleto axial. A clavícula, ela é um osso que não contém medula, ele é um osso de característica plano, um osso fino. E é um osso que é fraturado com maior frequência. Por quê? Porque ele é o osso mais exposto que a gente tem no nosso corpo. A clavícula, ele é o osso mais superficial, é o osso mais esponjoso que a gente tem no nosso corpo e ele não tem medula passando dentro, tá? Está localizado subcutaneamente. Tudo tranquilo com a clavícula? Sim. Sim? Então, de novo, símbolo, cintura. Vou parar aqui para ver se a gente olha, ver se vocês entendem mais.
Estão me escutando? Sim. Estão me vendo? Ó. Então, de novo, símbolo, região de símbolo. O que é símbolo? Ou cintura. Ponto de união do esqueleto axial com o esqueleto apendicular. Está bem aqui o símbolo do membro superior. Ele é formado por dois ossos principais. A clavícula, que está bem aqui, um osso em forma de S, e a espátula, que é essa pá, mais ou menos desse jeito aqui da minha mão aqui atrás. Então, clavícula, escápula. Tá? A clavícula, como eu falei para vocês, é o osso mais superficial do nosso corpo, é o osso que tem maior tendência à fratura e é o osso que está localizado nisso aqui subcutaneamente, é o que o povo chama de saboneteira, essa região aqui, porque eu tenho uma clavícula aqui e uma clavícula aqui, tá? Então, é o osso mais fino, é o osso que não tem cavidade medular, é o osso que tem maior tendência à fratura do nosso corpo, tá? Isso é a clavícula, bem aqui. Certo com a clavícula? Uma curiosidade sobre a clavícula é que quando os meninos, os homens vão no alfaiate confeccionar um terno, eles pegam uma altura aqui no ombro, uma região, um acidente anatômico da clavícula chamada acrômio. Esse acrômio é uma região anatômica e serve de ponto para a confecção da altura do ombro, quando você vai mandar fazer roupa em alfaiate, roupa por tamanho padronizado. Tudo tranquilo com clavícula? Osso do tipo alongado, osso mais exposto do nosso corpo, osso em forma de S, osso plano, osso que não tem cavidade medular. Tudo tranquilo? Agora eu vou voltar a projetar para vocês e a gente vai falar agora da escápula. Ó, clavícula, escápula. E o externo que eu falei para vocês é esse osso que fica nessa região aqui, ó, dando a volta aqui eu tenho as costelas, então o externo fica aqui e as costelas se grudam aqui no externo. O externo, ele se gruda à clavícula e a clavícula se une à escápula, tá? Então, são os pontos de união. E aí, consequentemente, na união entre esses ossos, eu tenho regiões de articulações, que são pontos de união entre esses ossos. Tudo tranquilo? Vamos voltar para os slides. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Então, mostrando de novo para vocês nessa figura aí do slide. O externo é esse osso ao meio, que fica bem protegendo a nossa caixa torácica, tá? Esse externo, ele se liga com a clavícula, esse osso mais fino, e com a escápula, o osso que fica por trás, tá? Essa articulação que vocês estão ouvindo, o externo, Professora, travou aí no de vocês? a articulação... Travou. Travou, professora. Repete aí, por favor. Professor. Tá, volto sim. Bora lá, estão escutando agora? Estão ouvindo? Sim. Sim. Tá, então bora lá. Eu tenho aqui as articulações. A primeira articulação que vocês estão vendo aqui, isso que é só para adiantar, é o assunto da próxima aula, é o que a gente chama de articulação externo-clavicular. É o ponto de encontro entre a clavícula e o externo. É onde eu tenho essa setinha. A segunda articulação é a articulação acrômio-clavicular. Eu tenho a união da clavícula com a escápula. E a terceira articulação, ou articulação glenumeral, é a articulação do ombro. É a articulação do húmero com a escápula. Então, essas articulações fazem também parte do símbolo do membro superior. Então, eu tenho dois ossos que participam diretamente do símbolo, a clavícula e a escápula, e indiretamente eu tenho o externo. E aí eu tenho as articulações. Externo clavicular, une externo com a clavícula. A acromioclavicular junta a escápula com a clavícula. E a articulação do ombro, ou glenumeral, que junta a escápula com o húmero. Tudo tranquilo? Fica fácil aprender essas articulações, porque esses nomes aqui são tranquilos. É só vocês verem qual é o nome de osso que ele está se referindo e, consequentemente, é o nome da articulação. Tudo tranquilo? Tudo.
Vale lembrar para vocês que essas articulações, que esses ossos, eles não se articulam diretamente com a coluna vertebral. E eles são mantidos em posição por grupos musculares. Então, a conexão com a coluna vertebral, com o esqueleto axial, é indireta. Não é uma conexão direta. A conexão é indireta por meio dos grupos musculares, que garantem a liberdade de movimento característica desses membros superiores e inferiores. Aqui mostrando para vocês mais uma vez, né, uma vista anterior e posterior do nosso corpo. Na vista anterior, esse osso do meio, esse Tzinho que eu tenho no meio, é o externo, rodeado pelas costelas. E aí vocês veem que as costelas, elas têm esse ponto de união com Travou de novo. Travou de novo. Travou. Professora, pelo amor de Deus, cadê você? Parou no de vocês. Uma das melhores Parou. aulas acontecidas. Sim, sim. Tô travada. Meu Deus, professora, volta. Volta, minha irmã. Teacher. Acho que ela nem sabe. Eu acho Professora. Acho que a conexão dela caiu mesmo. Alguém continua a aula aí, gente. Vou até mudar o slide dela, peraí. Sim. Muda aí, alguém vai dando aula. Vocês me ouvem? Agora sim. Oi? Sim. Tá tranquilo? Estão conseguindo compreender? Sim. Deu uma travada no final aí, mas tá dando pra Tá, eu vou compreender. repetir. Vamos lá, vou repetir. Estão vendo o PowerPoint, né? Calma. Agora sim. 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 Sim? Sim. Sim. Tô esperando, vamos lá. Então, de novo, vamos lá. Aí, apresentando para vocês, eu tenho os ossos tanto do esqueleto axial quanto apendicular. O externo é esse osso em forma de T, na visão anterior. É um osso que se liga à clavícula e se liga às costelas. É o osso que a gente faz aquela manobra. Gente, desativa o microfone. Estão me ouvindo? Sim. Então, Oi. Então tá, vamos lá. Só desativa o microfone. Então, esse externo, esse osso inteiro, é esse osso que a gente vê de frente, é esse osso que a gente faz aquela manobra de ressuscitação cardiopulmonar, tá? É um osso que se conecta tanto à clavícula e é um osso que se conecta às costelas. Tá? Ele é um osso que se liga às costelas por meio das cartilagens intercostais, são essas figuras em azuis, que permitem os movimentos de respiração. E aí vocês veem que essa parte mais robusta do externo é chamada de manúbrio, tá? E é ela que se liga à clavícula. Então, é o ponto de união com o externo. Já a esclavícula, ela fica na visão posterior do nosso corpo, ela tem um osso plano em forma de pá que se liga à clavícula e que se liga à articulação do ombro. O nosso membro superior, ele tem 4 segmentos. O primeiro segmento do nosso membro é o que a gente chama de cintura escapular. Ele é formado pela clavícula, osso alongado, em forma de S, tá? O osso mais superficial, maior tendência à fratura. E a escápula, que é o osso de forma triangular, é um osso plano para se adaptar à parede torácica, tá? Na verdade, ele é um osso curvo para se adaptar à parede torácica, tá? E também serve para fixação muscular. O segundo segmento do nosso membro superior é o segmento do braço, que é formado por um osso único, um osso ímpar, que é o húmero, o maior osso do membro superior. O terceiro segmento, o antebraço, ele é formado por 2 ossos, o rádio e a una, sendo que a una é o osso mais medial, mais interno, e o rádio, o osso mais externo, mais proximal. E o quarto segmento, os ossos da mão, são formados pelo carpo, os ossos do carpo,
os ossos do metacarpo e os ossos das falanges. Tudo tranquilo? Estão me ouvindo? Sim. Sim? O membro superior ao total, ele apresenta 30 ossos, então ele tem 30 ossos do lado direito, 30 ossos do lado esquerdo. O húmero, como eu falei para vocês, toda vez ele é um osso par, um osso ímpar, desculpa, ele só tem, mas quando a gente considera os dois lados, ele é par. Olha, outra pegadinha de prova aí. Considerando os lados direito e esquerdo, o húmero é um osso par? Sim. Sim. Pegadinha de prova, alguém já respondeu rápido. Quando a gente considera os lados direito e esquerdo, o húmero é considerado um osso par. Quando a gente considera apenas um lado, ele é considerado um osso ímpar. Só pegadinha para vocês. Então, leiam a prova. Professora, eu não entendi. Tá? Então, 30 ossos. Vou repetir. Quando eu considero o lado direito e esquerdo, quando eu considero o lado direito e esquerdo, o número, ele é par ou ímpar? Par, porque eu tenho ele do lado direito e do lado esquerdo. Quando eu considerando apenas o lado esquerdo, o número é um osso ímpar. Tudo bem? É só pegadinha, só questão de leitura. Fiquem atentos a essas coisas que a professora gosta, tá? Então, o número, ele é tá? O antebraço, eu tenho a unidade, que eu já falei para vocês, o carpo, o metacarpo e as falanges. O húmero, ele é o maior osso do nosso membro superior. Ele é o osso que se articula com a escápula, na região de cíngulo, e ele se articula com o rádio e a una na região de antebraço. O húmero, ele tem a função de posicionar a mão e de maximizar a sua eficiência. Ele garante distanciamento desse membro, ele garante aproximação, ele garante que a gente eleve esse membro para cima ou para baixo. Então, o número, ele tem função de posicionar a mão em relação à altura, em relação à distância e em relação a maximizar a sua eficiência. O número, vocês conseguem ver nesse slide que ele tem essa cabeça, essa região mais esférica, tá? Que é a região que se comunica com a articulação do ombro, possibilita uma maior liberdade, uma maior amplitude de movimento. Então, todas as vezes que vocês veem ossos com essas cabeças, com essa região de colo, são ossos que têm maior liberdade, maior amplitude de movimento, são ossos mais livres, tá? Ele é um osso de característica longa, em que o comprimento é maior do que a largura. Ele é um osso que tem as epífises, as regiões de cabeça, e a diáfise, a região do meio, tá? Lembrem disso. Ele é um osso que permite levantamento, ele é um osso que tem maior força do membro superior, e ele é um osso que permite alta fixação muscular. Tudo tranquilo com o número? Vocês estão vendo que esse húmero, ele tem vários acidentes anatômicos, né? Tubérculo, sulco, fossa, capítulo. Diferentemente da anatomia de cabeça e pescoço, o objetivo de vocês não é decorar esses acidentes, tá? O objetivo aqui é que vocês, pelo menos, reconheçam onde estão localizados esses ossos. Tudo tranquilo? Continuam me ouvindo? Sim. Sim? Tá. Longo, osso que tem região esférica, que permite amplitude de movimentos, osso que se articula com a escápula, osso que se articula com a articulação do ombro, osso que se articula com o rádio e com a una, tá? Tem a função de posicionar a mão em relação à altura, em relação à distância, e maximizar a eficiência do membro superior. Saímos do húmero e vamos para a una e rádio. A una e rádio é o terceiro segmento, né? Na verdade, é a região de antebraço, é a região que vai do nosso cotovelo até a região de punho, tá? É formada por dois ossos, como eu falei para vocês. Quem está mais proximal, ou seja, mais distante do nosso corpo é o rádio, e quem está mais perto do nosso corpo, mais medial, é a una, porque, na verdade, a posição certa
seriam nossos braços abertos e as mãos espalmadas para frente. Essa seria a posição anatômica. Para vocês nunca esquecerem qual é o rádio, qual é a una, vou dar a dica. Peguem o polegar como se fosse a antena do rádio. Então, toda vez que vocês movimentarem o polegar, vocês vão saber que o osso que está ligado a esse polegar, no antebraço, é o rádio. Então, dica para nunca esquecer. O polegar é a antena do rádio. Consequentemente, o rádio é esse osso ligado ao polegar. Adorei, Alana. Oi, alguém pergunta? Entenderam? Perfeito. Dá essa dica aí de novo, professor. Dou de novo, não tem problema. Quando a gente considera a posição distal e proximal, significa a posição que o osso está em relação ao nosso tronco. A posição de estudo normal seria a posição em que a gente fica de frente, com as palmas das mãos abertas e os polegares para fora. E aí, considerando esse sentido, o rádio é o osso que está mais para fora, é o osso chamado de proximal, tá? Quando vocês verem agora a una, é o osso que está para dentro, é o osso proximal, é o osso que está mais próximo do tronco, seria no caso a una. Para não esquecerem onde está o rádio, onde está a una, mexam o polegar de vocês. Lembrem desse polegar como antena do rádio. Quando vocês mexem o polegar, vocês vão lembrar que o osso que está ligado a ele na região do braço é o rádio. Então, o polegar está conectado ao rádio. Então, lembrem da antena do rádio como polegar. E aí, vocês nunca vão esquecer onde está localizado o rádio. Tá? O rádio, ele é um osso... Alana! Oi? Eu posso transferir para cabeça e pescoço para te dar essas dicas nos acidentes da cabeça? Isso. Oh, meu Deus, coitada. Coitada de mim. Não. Queria. Isso não, profissional é para cabeça e pescoço. Enfim. Coitada da senhora, não cuida da gente, né, A professor? una. A função, o rádio é com você. Ó, o rádio, esse osso menor, e a una é um osso maior. Então, o rádio, ele tem a função de movimentar. E a una, ele tem a função de estabilizar o antebraço. É por isso que a una é esse osso maior, tá? Então, rádio e una. Conseguem ver nesse slide também essas fibras atravessando os dois ossos? É o ponto de união entre esses ossos. É um tipo de articulação que a gente chama de membrana interóssea. Então, essa articulação membrana interóssea é a articulação que só existe em duas regiões do nosso corpo, unindo a una e o rádio no membro superior e unindo a tíbia e a fíbula na região do membro inferior. Só que ela tem uma diferença muito grande no membro superior para o membro inferior. No membro superior, a membrana interóssea, ela é capaz de fazer uma série de movimentos, ela permite protração, rotação. Já no membro inferior, a membrana interóssea, ela não tem possibilidade de movimento. Tudo tranquilo? Rádio é o osso em que a minha antena é o polegar, é o osso menor, é o osso que possibilita movimentos. A una é o osso maior, braço. Os dois são unidos por meio de membrana interóssea, que possibilita a união entre esses ossos e possibilita movimentação. Só encontrar essa articulação em duas partes do nosso corpo. No membro superior, unindo rádio e una, e no membro inferior, unindo tíbia e fíbula. Posso passar? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professora. E aí chegamos na região do esqueleto da mão. Por incrível que pareça, a mão, ela contém muitos ossos, como vocês estão vendo. Não decorem os nomes desses ossos. Quero que vocês saibam que eu tenho os ossos do carpo, metacarpo e falanges. Como é que vocês vão esses ossos do carpo? Os ossos do carpo são os ossos que conectam, na verdade, o antebraço com a mão. São os ossos que nos permitem movimentos com a mão. Então, o ponto de união do antebraço com a mão são os ossos do carpo. São esses ossos que no slide estão em cor roxa. Os ossos do metacarpo são esses ossos em amarelo, que vocês estão vendo, é a palma da nossa mão. Então, carpo,
une a mão com a região do antebraço, o metacarpo é a região de palma da mão, e as falanges são as regiões de dedos. Cada dobrinha que a gente tem nesse dedo são as falanges. É por isso que tem dedo. Pegadinha agora. Eu tenho dedos que têm 3 dobras, 3 falanges. Falange medial, falange média, falange distal. E aí eu tenho um dedo que ele só tem 2 falanges. Quem me diz qual é? É o dedão? Polegar. Polegar, isso mesmo. Se vocês dobrarem os dedos de vocês vão ver que o dedo mindinho, seu vizinho, o furabolo, todos são dedos que têm 3 dobras. Falange proximal, são a falange que se liga ao metacarpo, falange média, a falange do meio, e a falange distal, a falange mais longe. O polegar é o único que só tem 2 falanges. Então, ele só tem a falange proximal e a falange distal. Tudo tranquilo? Sim. Tudo certo. Sim? Então, bora seguir. Saímos do de membro superior, que eu tenho a região de cíngulo ou cintura superior, que compõe a clavícula, a escápula e as articulações. Os ossos do membro superior, eu tenho o número, o rádio, a una, carpo, metacarpo e falanges. Chegamos agora no cíngulo do membro inferior. Cíngulo, ponto de união entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Ponto de união entre os 2 esqueletos. Ponto de apoio, ponto de distribuição de força. Quem seria, então, o símbolo do membro inferior de vocês? A bacia. A bacia, isso mesmo. Com as palavras de vocês, seriam esses. Então, o símbolo do membro inferior, quem conecta... Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, a região de símbolo do membro inferior, a região de cintura inferior, é o que vocês conhecem como bacia, é a região de pelve. Compreende um anel ósseo que eu tenho do lado direito e esquerdo. Ele é um anel que até os 23, 25 anos de idade, os ossos estão separados, e após essa idade, de 23 a 25, os livros variam, tá? Vamos considerar 23, eles se fundem formando um único osso, tá? Então, símbolo, ou cintura, pelve, cintura do membro inferior, tem a função de fixar o membro inferior ao esqueleto axial, tá? É um anel osso pelo lado direito e esquerdo, tá? Forma parte também inferior do corpo e também tem uma distribuição do peso do corpo. É para isso que serve esse símbolo do membro inferior. Além disso, esse símbolo ele nos possibilita a postura ereta, ele nos permite ficar em pé, de joelhos, tá? E graças à presença desse símbolo. Então, ele distribui o peso do esqueleto axial para apendicular, ele serve de ponto de união do esqueleto axial com o esqueleto apendicular. Ele é um anel que se funde aos 23 anos de idade e ele tem um lado direito e esquerdo, tá? Então, ele é um apoio para a coluna, para os órgãos e para todos os órgãos abdominais. Ele tem esse formato de bacia, por isso que as pessoas chamam popularmente como bacia. Vocês veem do lado esquerdo do slide, ele já fusionado após os 23 anos de idade. E aqui no lado direito, ele ainda sem estar fusionado. Ele é formado por 3 ossos. O íleo, que é essa parte mais amarronzada, o isquio, essa parte azulada, e o púbis, essa parte avermelhada. Então, ele é compreendido por 3 ossos, bilateralmente, lado direito e esquerdo. Até os 23 anos, eles são 3 ossos separados, íleo, isquio e púbis. Após os 23 anos que se parou o processo de crescimento, eles se fundem, fica uma articulação, uma sinostose do tipo óssea, e aí fica essa imagem do lado esquerdo do slide, tá? Os ossos ficam totalmente unidos. E o lado direito e esquerdo se liga por meio dessa cartilagem chamada de sínfise púbica. Tudo bem com o símbolo do membro inferior? Bacia ou pelve?
Conectar esqueleto axial com apendicular. Tudo ótimo. Axial com apendicular. Distribuir força. Fixar o membro, tá? Distribuir o peso do corpo. Garantir postura. Então, até os 23 anos, 3 ossos. Isquio, ilho e pubis. Após os 23 anos, se fundem e viram osso único. Isso é pegadinha de prova, tá? Se eu estiver dizendo a idade, eu posso dizer se ele é ilho, isquio e pubis. Se eu estiver dizendo que é um adulto, considerem um osso único. Oi. Professora, repete para Pode escrever. Repito. Os ossos do quadril, os ossos do símbolo inferior, da cintura inferior, eles são ossos separados até os 23 anos de idade. Eles são 3 ossos: o ilho, o isquio e a pubis. À medida que a pessoa vai envelhecendo, após os 23 anos, esses ossos eles se solidificam e eles perdem a junção, eles perdem o mesênquima entre eles e eles formam uma articulação óssea, uma sinostose. E aí eles viram um osso único. É por isso, gente, curiosidade, que os bebês não se sentam, porque à medida que ele vai crescendo, essa articulação vai ficando mais estreita e esses ossos vão se juntando. E aí isso leva um tempo para que tenha a estabilidade de sentar. Como é que chama esse osso único, professora? Qual? Quando se funde, aí ele se torna um osso único, né? Qual o nome? Isso. Pode chamar de ilíaco, de pelve, tá? Complexo ilíaco é o nome certo, tá? Após a fusão, a gente chama de complexo ilíaco, isso. Após os 23 anos de idade. Qual foi a pegadinha de prova que a senhora tinha falado? A internet tá muito Quando, ó, deu pra entender. a pegadinha de prova que eu falei é assim, se eu colocar na prova aqui o símbolo do membro inferior em um adulto, ele é composto por 3 ossos, isquio, ilho e pubis. Tá errado? Porque eu tenho que te dizer a idade, né? Porque até os 23 eles não se fundiam, seriam 3 ossos. Após 23 anos, eles já vão estar fundidos e vão ser um osso único, chamado de complexo ilíaco. Entendi. Entendido? E aí vocês estão vendo aqui de novo a bacia, né, a região de pelve. Aqui já é complexo ilíaco, porque já está fundido, tá? O isquio e a pubis formam um osso só. E aí vocês veem essa pelve maior e essa pelve menor, tá? Essa região do cóccix sacral por trás. Então, tudo isso forma o que a gente chama de bacia. O símbolo do membro inferior, eles diferem nos homens e nas mulheres. Quem sabe por quê? Porque a mulher vai engravidar. Isso mesmo, porque a mulher vai engravidar, a mulher tem mais osso esponjoso e a mulher precisa acomodar o feto, além disso, permitir passagem para o parto natural. Então, a bacia da mulher, o complexo ilíaco na mulher, ele é um complexo o quê? Maior, tá? Mais largo, mais raso e com maior ângulo quando comparado ao masculino. Já o complexo ilíaco feminino, ele é um complexo mais estreito, menor e mais profundo, e com um ângulo menor. Então, de novo, repetindo para vocês. Símbolo do membro inferior feminino. Ele tem características próprias para permitir a gravidez, para permitir o parto natural. Ele é um símbolo, uma área de ossos, os ossos da bacia é maior, os ossos são mais largos, o ângulo é maior e é mais rasa. Já o símbolo do membro inferior masculino, ele é menor, é mais estreito e mais profundo. E tem um ângulo menor, porque o homem não tem a função reprodutora de acomodar e fazer o feto crescer. Tudo tranquilo? E lembrem que mulher também tem mais osso esponjoso. Tudo isso também permite... Oi. Por que tem mulheres que na hora do parto não tem passagem? É porque esse osso não se expandiu o suficiente?
tanto relacionado ao sistema ósseo quanto ao sistema muscular, tá? Além também da dilatação do canal vaginal. São vários fatores. Pode ser isso, a criança ela pode não se acomodar, a cabeça da criança, quando vocês veem essa imagem, tem que se acomodar exatamente, é por isso que é mais largo essa abertura, tá? Para poder fazer a passagem do parto natural. Então, a primeira coisa que eu tenho que acontecer, o alargamento dessa pelve, eu tenho que ter a função muscular também, a dilatação tanto do canal vaginal quanto dos músculos abdominais e pélvicos, tá? Então, isso pode fazer com que a mulher não consiga ter o parto natural. É por isso que tem mulher que já sabe que não vai conseguir, porque ela não tem essas alterações que, teoricamente, ela deveria ter no sistema esquelético. Tudo tranquilo? Posso avançar? Pode, obrigada. Aqui mostrando para vocês como estaria essa região de bacia de pelve, eu tenho os ossos e tem os ligamentos e articulações, cartilagens, que é o assunto da nossa próxima aula, para vocês verem que tudo é conectado através desses ligamentos, tendões e cartilagens. E agora, bora falar das partes desse sistema inferior, do membro inferior, né? O membro inferior, o primeiro segmento é a cintura pélvica, formada pelo ilho, isco e pubis até os 23 anos, e após os 23 anos é um osso único, chamado de complexo ilíaco, bacia, pelve ou ossos do quadril. O segundo segmento é o segmento da coxa, que é formado por um único osso, o fêmur, maior osso do nosso corpo, tá? O terceiro segmento é o segmento da perna, tá? Que é formado pela tíbia e pela fíbula. E o quarto segmento são os ossos do pé, que também eu tenho tarso, metatarso e falanges. O membro inferior, como o membro superior, ele também é composto de 30 ossos. Na coxa eu tenho o fêmur, que é um osso ímpar, quando eu considero só um lado, e um osso par, quando eu considero os dois lados. Eu tenho na região de joelho a patela, ou rótula, que é esse osso de caráter sesamoide, que tem a função de absorver o atrito dessa região. Na perna eu tenho a tíbia e a fíbula, e na região do pé eu tenho o tarso, metatarso e as falanges. Aqui nós temos o fêmur. O fêmur é o maior osso do nosso corpo, como eu falei para vocês. É um osso longo, em que o comprimento é maior do que a largura. É um osso que tem as extremidades, que são as epífises, e é um osso que eu tenho essa parte central, a diáfise, onde corre dentro a medula. É o osso mais pesado do nosso corpo, tá? É um osso que parece com o número do membro superior, concordam? Ele tem essa região de cabeça bem arredondada, de colo, de corpo, que nos permite o quê? Amplitude de movimento. Então, a gente comparando com o número, a gente vê que o fêmur tem maior amplitude e liberdade de movimento. E ele tem a função de transmitir o peso do esqueleto axial para a região de pé e nos permitir o movimento. Ele é um osso que, apesar de parecer, ele não é um osso plano, ele é um osso alongado com uma curvatura para poder nos garantir a posição ereta, na posição de marcha, a posição de corrida, tá? A curvatura diminui melhor. E ele é um osso que é mais fraturado com frequência, porque ele é um osso que está devido a essa curvatura e devido ao grande choque que ele recebe, tá? Então, esse é o fêmur. O fêmur, ele se liga à região da bacia, do complexo ilíaco, e se liga à tíbia e à fíbula, além de se unir também à patela ou rótula, que é o osso sesamoide localizado no joelho. Aqui é para mostrar para vocês a patela, localizada na região, essas estruturas, o fêmur, se ligando com a tíbia e a fíbula. Essas regiões em azul no slide nada mais são do que os ligamentos, os tendões, tá? As cartilagens, que são que nós ainda vamos falar, e ele se posiciona protegendo esse colo, protegendo essa cabeça, garantindo a liberdade de movimento, diminuindo o atrito nessa região. Isso é a patela ou rótula, osso do tipo sesamoide. E aí chegamos na tíbia e na fíbula. A tíbia é o segundo maior, é um osso, tá? É o segundo maior osso do nosso corpo. Ele é um osso também do tipo longo, tá? A tíbia, ela é alargada para distribuir o seu peso, para sustentar o peso que vem lá do esqueleto axial, tá? E a tíbia se liga à fíbula por meio da membrana interóssea. Une os dois ossos.
E o que acontece também no membro superior entre o rádio e a ulna. Só que lembrem da diferença. No rádio e na ulna, a membrana interóssea, ela possibilita o movimento. Entre a tíbia e a fíbula, ela não permite nenhum tipo de movimento. Ela se permanece fixo. Já a fíbula é esse osso mais fino, é esse osso que tem a função de se encaixar do tornozelo, e é um osso que permite, fixação muscular. Isso é a fíbula. Outra dica para ficar fácil para vocês, lembrem, F de fora. Então, a tíbia, a fíbula, desculpa, é o osso que fica localizado do lado de fora. E a tíbia é o osso que fica localizado do lado de dentro. F de fora, fíbula. Tíbia, dentro. Tudo bem? Acompanharam? Estão me ouvindo? Estamos, professora, mas dá para a senhora repetir? Sim, Repito, dicas. Fíbula, F de fora. Então, fica localizado da parte de fora do nosso corpo. Tíbia fica localizado da parte de dentro. Como eu falei do rádio, mexendo o polegar, vocês sabem onde o rádio tá, porque o polegar é a antena do rádio, lembrem da fíbula como o osso que está fora. Então, é o osso que fica para o lado de fora e o osso que fica para o lado de dentro, a tíbia. E aí, chegamos no esqueleto do pé. O esqueleto do pé, ele é formado pelos ossos do tarso, do metatarso e do falanges, parecido com os das mãos. Não vamos confundir no nome. Os ossos do tarso são os ossos que se conectam à fíbula, tá? Os ossos do metatarso são os ossos que formam a nossa planta do pé. E as falanges são os ossos que formam os nossos dedos do pé. De novo, pegadinha. Qual é o único dedo que eu só tenho 2 falanges no pé? O dedão. Tu não tem polegar no pé, né? Ah, do pé. Estão ligados. Então, para que servem esses ossos do pé? Eles servem para distribuir em peso, o peso do nosso corpo ao chão, tá? Eles nos garantem equilíbrio na posição em pé. Eles nos garantem ajuste nas posições de correr, de marcha. Eles garantem absorção ao choque. E eles também transferem o peso para frente. Tudo isso serve o nosso esqueleto do pé. Tudo tranquilo? Pegaram? Sim. Vou agora, estão vendo que agora é uma atividade, né? Vou projetar para a gente conversar, para a gente poder ir encerrando, tá? Vou logo mostrar para vocês o que eu quero de atividade. Eu vou estar mandando para vocês isso, ó. Eu quero que vocês desenhem os ossos para realizar o objetivo. Não é saber os acidentes, é saber onde está. Clavícula, escápula, externo, húmero, ulna, fêmur, tíbia, fíbula. Vocês vão fazer um desenho do corpo todo. Vocês vão fazer um desenho da coluna. Não precisa ser esses 3 desenhos, só para vocês saberem que a coluna tem 4 curvaturas: cervical, torácica, lombar, sacro e ilíaca. Vocês vão fazer o desenho da mão, para saber quais são os carpo, metacarpo e falanges, tá? E os ossos do pé, tarso, metatarso e falanges. Tranquilo? Essas pra quem não sabe desenhar. Vou já dar uma dica. Essas são as referências da nossa aula, tá? E agora... Voltar no slide da mão? Tá aparecendo? É. Tá aparecendo? Tá. Tá? Vocês podem ir tirando foto. Professora, a senhora vai poder enviar o slide? Vou enviar já para vocês pelo Ava, calma. Mas podem tirar foto. Tá aqui 1, 2. Professora, a senhora quer para desenhar e colocar Os nomes dos ossos, isso. E o pé? Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. A senhora pode colocar da mão aí rapidinho, por favor? Tá aparecendo? Tá aparecendo o pé. Pronto, é a mão. Não dá, não. Agora tá aparecendo. Professora, pode ser uma obra abstrata? Pode ser o que vocês quiserem, contanto que façam.
Eu vou tirar aqui dos slides para explicar para vocês. Adoro É pra desenhar essas mandar no coisas. AVA essa atividade? Professora, bota o esqueleto aí rapidinho, por favor. Tá aí o esqueleto. Pronto, voltei. Então, bora lá. Bora fazer uma revisão para poder terminar. Atividade de casa. Vocês vão desenhar o esqueleto. O objetivo não é saber todos os acidentes. O objetivo é localizar os ossos. Saber onde está a clavícula, a escápula, o externo, o úmero, rádio, una, carpo, metacarpo, falanges. Dica também para vocês saberem, ó, carpo, metacarpo, a palma, falanges. E aí, da mesma forma, vocês vão fazer no pé. Fêmur, tíbia, fíbula, tarso, metatarso e falanges. Só reconhecer os ossos que eu quero, tá? Para quem não sabe desenhar, vocês podem desenhar a mão de vocês, decalcar, e só fazendo os quadradinhos para localizar os ossos. A mesma coisa no pé. O mais difícil de desenhar mesmo é o esqueleto completo, tá? Entendido? Professora, como é que a gente vai Oi. desenhar? É pra me passar pelo AVA? Oi? É pra Isso, passar vocês vão pelo... mandar a foto. Isso, vão mandar tudo pelo AVA, tá? E aí, deixa A eu senhora vai querer a É coluna que- também, né? Isso. Eu vou botar tudinho, não se apavora. Os 4 desenhos, mão, pé, esqueleto e coluna, só. Entendido? Professora, Ok. Oi. já que Diga. pode colocar a mão, pode imprimir o esqueleto e cobrir e depois só... Não, aí tu não vai aprender, cabeçuda. Não, aí tu vai estar... Quando tu desenha, mesmo... Professora, Mesmo... Oi. é muito difícil desenhar esse esqueleto. Não, você pode fazer Aqui, só... né? Cara, é questão de você não vão desenhar coisa pior para Ciro. Vocês podem fazer só as bolotinhas, os cilindros. Tá, tentem. Se vocês tentarem, vocês já vão estar aprendendo, eu garanto. Então, bora lá fazer uma revisão da aula de hoje. O esqueleto apendicular é o esqueleto formado pelos membros superiores e membros inferiores. Ele tem a região de cíngulo, o cíngulo do membro superior e o cíngulo inferior. O cíngulo ou cintura do membro superior é formado pela escápula, esse osso alongado, esse osso em forma de S, localizado aqui nessa região. E a escápula, que é um osso curvo, plano, em forma de pá, localizado na região posterior, tá? Cíngulo do membro superior. E aí eu tenho esse cíngulo é formado pela escápula e pela clavícula, tudo bem? O osso mais superficial, o osso com maior tendência à fratura, o osso que não tem medula. E aqui eu tenho o osso curvo, plano, a escápula, que se liga ao úmero, que é o osso do braço. Então, úmero, dica, rádio, antena do rádio e una. Então, úmero, rádio, una. Ossos do carpo, que nos permitem essa movimentação. Ossos do metacarpo, palma da mão. Ossos falanges, que nos permitem movimentos de dedos. E aí eu venho para o membro inferior. Eu tenho a região de bacia, que é essa região de quadril, tá? Essa região de bacia de quadril. Até os 23 anos são 3 ossos separados, ilho, isco e pubis. Após os 23 anos se fundem e viram um osso único, complexo ilíaco. Tem função de distribuir o peso do esqueleto axial, tem função de permitir liberdade de movimento, de estabilizar a posição ereta, de nos permitir correr, andar, praticar atividade física e por aí vai, tá? O osso que se liga, eu tenho a diferença da bacia, da pelve, do complexo ilíaco da mulher para o homem. O da mulher, ele é um complexo mais maior, mais fundo, mais raso, para permitir a passagem do parto, para permitir o parto vaginal. E ele também tem um ângulo maior, diferentemente do complexo ilíaco do homem. Ele é um complexo menor, mais estreito, tá? Porém, mais profundo. E o ângulo também é menor, porque o homem não está adaptado ao processo de gerar uma vida, de acomodar um feto, tá? E, além disso, a mulher tem mais osso esponjoso. Então, essas são as diferenças.
O fêmur, ele é o maior osso do nosso corpo, é um osso longo, faz parte do membro inferior. Ele se conecta à bacia e a tíbia e a fíbula. Ele não é um osso reto, ele é um osso alongado. Ele tem um osso que tem as epífises, as extremidades, e as diáfise no meio, então diáfise e epífises, tá? Ele se conecta ao rádio, ele se conecta à tíbia e à fíbula. A fíbula é o osso menor, é o osso que está para fora. A tíbia é o osso maior, é o osso que está para dentro. Então, fíbula fora, tíbia dentro. E aí eu tenho os ossos do tarso, que são os ossos que ligam a região de perna com o tornozelo. Então, tarso, metatarso seria a planta do pé e as falanges seriam os dedos dos pés. Tudo bem? Tudo tranquilo? Deu para pegar? Conseguiram revisar? Alguma dúvida? A atividade é para quando? Do desenho. Atividade do desenho. Vocês vão fazer hoje já, para começar. Eu vou botar um prazo para vocês, tá? Vocês podem entregar até sexta, tá tranquilo para vocês? Oi. É para lhe mandar pelo AVE, né? Pelo AVE. Eu vou abrir um fórum, pedindo atividade. Até a próxima. Professora, semana. dá uma semana eu tô. Tá bom. Então preste atenção. A primeira atividade que vocês vão me mandar é a atividade que já está pronta do sistema de envelhecimento. Tranquilo, envelhecimento do tegumento. Essa vocês vão me mandar até sexta pelo AVA. Quem já mandou tem algum problema? Não, quem já mandou eu já sei que já fez, tá? A segunda atividade que vocês vão fazer é a atividade de desenho dos ossos. Então, vocês vão me entregar na próxima sexta. Deixa eu ver que dia é a próxima sexta. Dia 8, tá? Dia 8/4, até as 23 horas do dia 8/4. Vou mandar via AVA. Tranquilo? Tranquilo. E professora? Professora? Tire a dúvida. Um de cada vez, vai. Isso tem que ser anexado ou posso tirar foto? Pode tirar foto do seu caderno. Se não conseguir, pode tirar foto. Só para me saber que vocês fizeram. E lançar a nota de vocês. Mas tire uma foto legível que dê para me ler. Professora, Sim, tem como mandar 4 fotos? Eu acho que tem, tranquilo. É até no máximo 9 fotos que aceita lá. Pois é, eu já ia dizer para vocês, dá para mandar tranquilo as fotos. Vai lá, ele tá dando pra falar. Gente, estão tranquilos? Fala. E o trabalho do esqueleto também para mandar foto, né? Meu Deus! Mas, ó, gente, trabalho do esqueleto, vocês vão me mandar até dia 8, 23 horas, já desenho via AVA. E a atividade de envelhecimento que vocês já fizeram, alguns até já mandaram, vocês vão mandar até sexta-feira, porque eu preciso atribuir notas para vocês. Essa aula. Oi. Professora, eu quero falar. Sim. Fala. Os ossos até 23 anos, que são 3. Não, antes eles são 3, depois que é o nome que se dá, depois de ser juntado. Complexo ilíaco. Complexo o quê? Ilíaco. Ah, tá. Obrigada. Tudo tranquilo? Então a gente vai ficar por aqui. A gente se vê na próxima quarta. Estudem, acessem o AVA, façam as atividades que eu estou monitorando vocês, tá? Não esqueçam de fazer o desafio, fazer o nivelamento, os EDs, porque isso vai pontuando para todas as disciplinas de vocês. Combinado? Combinado. Essa aula foi gravada e vai ser disponibilizada, tá? Obrigada pela atenção. Até a próxima, tá? Obrigada pela paciência. Beijo. Tchau. Tudo tranquilo. Tchau. Tchau. Rapaziada.